Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo CRID Centro de Recursos para a Inclusão Digital, que em 2006, a partir do diagnóstico de necessidades do Distrito de Leiria e o forte empenho e motivação da Escola Superior de Educação de Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, criam o projeto. E para nos falar desse projeto, temos connosco a doutora Célia Sousa. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A doutora Célia Sousa faz parte do Centro de Recursos para a Inclusão Digital. Mas antes de falarmos sobre este tema, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Convido a si a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E colocando nas mãos de Nossa Senhora o nosso dia que está a começar, se calhar alguns já começou há muito mais tempo, mas que nós possamos entregar no seu coração o nosso dia, tudo aquilo que vamos realizar, todos os desafios que vamos enfrentar e também todas as vitórias que nós vamos ter no nosso dia, que com certeza serão muitas. Rezemos todos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de começarmos a falar sobre o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, quero-lhe oferecer uma água para chá. Quem é então, para quem está lá em casa, conhecer um bocadinho melhor a doutora Célia? Bem, eu sou professora. Sim. Há cerca de 4 décadas, quase, há muito tempo. Comecei por me licenciar em Educação Básica, ser professora do ensino básico e muito cedo, mesmo durante o momento em que estava a licenciar-me, descobri que gostaria muito de trabalhar na área da deficiência através de uns workshops que eram na altura desenvolvidos. Eu licenciei-me em Coimbra e nessa altura criei esse gosto. Sim. Por essa educação que ainda não se falava muito em Portugal, portanto estávamos no início da década de 80. Passado uns 3 anos de iniciar as minhas funções como professora, fui convidada de facto para trabalhar na área que na altura se dizia área da educação especial. Posteriormente formei-me, licenciei-me em educação especial. Depois tive um período de uma década mais ou menos que estive com funções no Ministério da Educação sobre as políticas da educação especial na nossa região e depois fui convidada para abraçar este projeto do Centro de Recursos para a Inclusão Digital e fui então para o ensino superior. Entretanto doutorei-me por aí, fiz vários estudos e portanto é um pouquinho este o meu percurso. Sim. Hoje sou professora do ensino superior no Politécnico de Leiria e sou investigadora da Universidade Nova e sou também, no fundo, coordenadora deste centro. E qual a sua ligação ao CRID? Bem, quando eu estava no Ministério da Educação nessas funções, portanto, em 2006, no ano de 2005-2006, eu fazia parte do grupo de trabalho que decidiu criar este centro. Na altura havia esta necessidade, porque não havia na região de Leiria nenhum centro fechado com tecnologias que pudesse ajudar as pessoas com deficiência, e eu representava o Ministério da Educação porque era um projeto que envolvia várias instituições, liderado então pela Escola Superior de Educação, que ainda não era a atual ESEX, e fazia parte, portanto, da construção, fiz parte da construção do projeto, representando o Ministério da Educação na altura. E o projeto foi avançando, o projeto foi inteiramente financiado por dinheiros da Comunidade Europeia, era um concurso que estava aberto, como foram financiados nessa altura 45 projetos, é bom dizermos, nesta área das tecnologias,
E quando o projeto acaba, portanto sabemos que ele é financiado, eu recebi o convite se eu queria implementar o projeto. Eu devo confessar que na altura foi um bocadinho, não foi um desafio, como é evidente, Claro. Passei algumas noites sem dormir, porque de facto eu tinha uma outra carreira, não é? Estava numa outra carreira, numa outra função, e se de facto eu queria abraçar um projeto e mudar de carreira completamente. E depois de pensar, eu sou uma mulher que gosta muito de projetos novos, depois de pensar um bocadinho no assunto, eu decidi aceitar. E então, eu em 2006, portanto em setembro de 2006, inicio então a montagem, nós tínhamos o projeto, tínhamos o dinheiro, mas era preciso montar todo o centro, era preciso envolver os parceiros, era preciso contactar entidades. Basicamente, nós tínhamos um ano para montar o projeto. A verdade é que nós abrimos no dia 7 de dezembro, portanto, eu comecei no dia 1 de setembro e no dia 7 de dezembro de 2006 abrimos portas à comunidade. Num tempo que não era suposto ser tão rápido, mas era também o facto de haver uma grande necessidade naquela altura, naquela época. O país estava noutro contexto completamente diferente e, portanto, a grande necessidade que havia nessa altura de avançarmos o mais rapidamente possível. Importa, se calhar, dizer que desses projetos todos que foram aprovados, que a função era que eles fossem aprovados e se tornassem autossustentáveis e perdurassem no tempo, o que aconteceu é que até agora o Centro de Recursos para a Inclusão Digital é o único projeto que se mantém ativo, que já não é um projeto, hoje em dia já é um centro, claro, e que de facto é autossustentável neste momento. Fantástico. Iniciou esse projeto sozinha? Não. Quando eu iniciei o projeto, quando o projeto foi construído, foram envolvidas também várias entidades ligadas à área da deficiência, da nossa região, a Cercilei, a Associação de Paralisia, a ACAPO, pais de crianças, foi envolvida a sociedade. Depois, a execução do projeto, de facto, coube-me a mim e uma pequena equipa que tinha na altura a trabalhar comigo. Claro que depois as coisas foram crescendo e eu hoje em dia tenho uma equipa que trabalha comigo em diferentes áreas e com diferentes saberes. Em 2006, se calhar estávamos muito longe de pensar quais os caminhos que o querido ia tomar e o que é que o querido seria hoje, 2 décadas quase depois. Portanto, foi uma mudança muito grande. Hoje em dia a nossa área de atividade é em diferentes temáticas e, portanto, acho que em 2006 não imaginávamos que o centro fosse hoje um centro de referência a nível mundial e que fosse contactado por diferentes universidades e diferentes pessoas, nem imaginávamos que fosse um centro que fosse premiado, portanto, no início não estava, isso não era se calhar o nosso objetivo. No início o objetivo era darmos respostas àquelas crianças que não tinham local algum onde trabalhar as tecnologias e que era fundamental que o fizessem, mas depois percebemos que aquilo era muito mais do que isso, o centro, e que era preciso ampliar com projetos que foram surgindo. E também é importante aqui dizer que todos os projetos que o Querido abraça, eles partem sempre da sociedade, ou seja, não é algo que nós decidimos em laboratório, como eu costumo dizer. A sociedade vem até nós e diz-nos que tem um problema. E então cabe-nos a nós, com a nossa equipa, e quando não é com a nossa equipa, ir buscar outros investigadores de outras partes do mundo e desenhar projetos de facto que correspondam então às necessidades da sociedade. Vocês vão de encontro às necessidades da sociedade? Sim, vamos de encontro às necessidades da sociedade, sim. Olhando para trás, deu este passo neste novo projeto, não sabia o que é que ia acontecer. Hoje, olhando, pensa assim, valeu a pena? Sim, valeu a pena. Isso é inevitavelmente a palavra é valeu a pena. Se todos os dias são fáceis, não, há dias muito complicados, ainda é muito difícil trabalharmos nesta área em Portugal, ainda é muito difícil trabalharmos nesta área numa instituição de ensino superior, porque o que nos caracteriza e o que nos diferencia é o facto de nós termos um centro numa instituição de ensino superior. Existem diferentes tipos de centros e diferentes locais que apoiam pessoas com deficiência. A nossa diferença é que nós temos um local, um espaço no ensino superior que recebe de facto pessoas com diferentes tipos de deficiência,
que neste momento posso lhe dizer que são 146 pessoas que apoiamos mensalmente. É um apoio completamente gratuito, portanto aqui não há pagamento absolutamente nenhum, mas depois tem todo um mundo de investigação e um mundo de outros projetos. Portanto, sem dúvida que eu costumo brincar quando falo sobre isto e dizer, eu tenho 2 filhos, Sim. O meu filho biológico, que está bem crescido, e o meu outro filho que nasceu mais tarde, que foi o querido. É um bocadinho assim que eu ainda continuo a ver um projeto que hoje em dia, sem uma equipa, era completamente impossível. Eu sou apenas o rosto dessa equipa. Fale-nos da sua colaboração como consultora nas áreas de acessibilidade e inclusão com diferentes entidades, entre as quais se destaca o trabalho de consultoria para a implementação da legislação da educação inclusiva com o Governo de Cabo Verde. Bem, como lhe disse, o projeto, o CRID, tem várias áreas de intervenção e uma das áreas de intervenção tem a ver também com dar respostas a nível da acessibilidade e inclusão nos níveis de ensino, nas escolas, não é? E eu, para além disso, para além de coordenadora do centro, eu sou professora na formação de professores, não é? Portanto, de formar os professores e etc. E o CRID vai muito para além das tecnologias, ou seja, nós temos desenvolvido um conjunto de projetos que são muitas vezes eles, talvez motores ou talvez um bocadinho, tem às vezes um bocadinho a função de espicaçar as nossas forças políticas e as diferentes entidades para perceber o que é que não está bem. De todo esse trabalho, um dia recebi um telefonema da ONU, dizendo que me estavam a convidar para ser consultora para criar a legislação para Cabo Verde. Eu tenho nós, o CRID, tem uma vasta colaboração com Cabo Verde em diferentes áreas, em diferentes projetos, com diferentes instituições. Eu devo-vos confessar que quando recebi esse convite achei, isto não deve ser... Estavam-me a ligar da ONU e eu perguntei, então, mas estão-me a falar em português? E nós estamos a falar em português precisamente porque precisamos de uma pessoa que domine inteiramente a língua portuguesa e este é o desafio que temos, portanto, passar algum tempo em Cabo Verde, conhecer a realidade de Cabo Verde, que eu já conhecia, de muitas visitas que já tinha feito a Cabo Verde, e desenhar o que pensa que para aquele país pode ser uma legislação para a implementação da educação inclusiva em Cabo Verde. E lá fui eu, viver quase durante 2 meses em Cabo Verde, conhecer muito bem o país, primeiro, andando de ilha para ilha, depois desenhando a legislação, criando um dossiê que foi, todo este processo foi financiado pelas Nações Unidas e daí terem sido as Nações Unidas a contactarem-me, e depois de criar todo o processo de legislação, a seguir era preciso formar todos os professores e técnicos que estavam envolvidos e, portanto, é uma relação que eu mantenho até hoje, porque a seguir foi preciso também desenvolver uma relação com a Universidade de Cabo Verde, no sentido da Universidade começar a formar esses professores. Não basta criar uma legislação, não basta dar uma formação aos professores e aos técnicos envolvidos. É preciso depois disso tudo estar implementado, é preciso que o país continue a alimentar e nada melhor que o próprio país criar os seus cursos e, portanto, a seguir nasceu o mestrado em Educação Especial na Universidade de Cabo Verde, da qual eu sou professora convidada e também leciono lá. E hoje em dia é com muito orgulho que eu vejo que a Universidade de Cabo Verde já está a abrir a 2ª edição, já temos os primeiros formandos a terminar, entretanto, os seus estudos e que Cabo Verde está no seu caminho da inclusão, trilhando o seu caminho, com avanços e recuos, que é normal em qualquer país, mas é de facto um projeto do qual eu sinto imenso orgulho, não é? Porque foi-me dada a oportunidade de eu implementar o sistema em que eu acredito num país e que não foi dada no meu país. Sim. Podemos dizer que o CRID já é internacional, então? Sim, o CRID tem muitos projetos internacionais neste momento, com várias instituições, sempre com um grande enfoque nas comunidades de língua portuguesa. Sim, claro.
Porque o querido, quando nasceu, já tinha um dos objetivos já era este, trabalhar portanto, com as comunidades de língua portuguesa, com os países de língua portuguesa, era esse o objetivo e, portanto, tem neste momento grandes, fortes ligações à África e fortes ligações ao Brasil. Como já referiu, receberam alguns prémios, poderia nos enumerar alguns e porque é que esses prémios lhe são tão queridos a si e também ao CRIT? Bem, acho que não lhe consigo enumerar todos. São muitos. Mas consigo-lhe enumerar dois prémios que eu acho que foram muito marcantes para nós. Um foi em 2018, que foi com o prémio, com um livro, portanto ganhámos o prémio de produto mais acessível desenvolvido em Portugal, que daqui a pouco, depois com certeza falaremos um pouco sobre isso, sobre a literatura acessível. E outro foi no centenário das aparições de Fátima. Não é um prémio, mas é talvez dos mais importantes para mim. Foi um dia entrar na escola, e na escola, para quem não sabe, os professores têm uns cacifes onde nos é deixada a correspondência, e abrir o cacife e ter uma carta do Papa Francisco. É talvez o prémio, não é um prémio, mas é talvez aquilo que um reconhecimento que me mais marcou hoje e à minha equipa, e portanto naquele momento foi chamar toda a equipa e perguntar às pessoas, de facto eu estava mesmo a ler uma carta do Papa Francisco, que de facto nos estava a agradecer o trabalho que nós tínhamos realizado naquela altura para o centenário de Fátima, mas também esse agradecimento prolongou-se porque hoje nós estamos a fazer a comunicação acessível das Jornadas Mundiais da Juventude. E, portanto, isso honra-nos imenso, Sim, claro. Qual a vossa missão e quem vocês pretendem abranger? Bem, a nossa missão, no início, quando nós começámos, era ajudar as pessoas com deficiência a tornarem-se mais autónomas através do uso da tecnologia. A tecnologia pode permitir que uma pessoa com deficiência se torne perfeitamente autónoma e possa desenvolver as suas atividades, ter um emprego como nós, estar na escola, etc. Hoje é muito para além disso. Isso continua a estar no nosso ADN, nós continuamos a ajudar as pessoas, mas hoje vai muito mais do que isso. Hoje nós somos um centro que temos como missão trabalhar as questões da acessibilidade e da inclusão transversalmente na sociedade. Desde um espaço cultural que não está acessível, como é que ele se torna acessível? Como há pouco falei, desde um santuário que não estava acessível, como é que eu o posso tornar acessível? Inclusivamente, trabalhar as questões da literatura, como é que a literatura pode ser acessível, como é que um posto de turismo pode ser acessível. Portanto, hoje passou muito mais do que isso e é essa a nossa função, e eu penso que é assim que somos um pouco... que a sociedade nos vê, como alguém a que eles podem recorrer na área da comunicação. Nós especializamos, de facto, na comunicação para todos. Nós acreditamos que não devemos fazer... eu não vou comunicar agora para a população cega, depois vou comunicar para a população surda. Não. Eu, quando vou comunicar para todos ao mesmo tempo. Sendo que as outras pessoas... são pessoas diferentes, como nós todos aqui que estamos sentados, como nós as duas que estamos aqui sentadas a tomar este pequeno almoço. Portanto, a ideia é que a nossa sociedade comece a pensar num todo e de uma forma equitativa e holística. Esse é o nosso know-how neste momento e é o nosso ADN. É chegar a todos. E é também, não deixa de não ser, fazer um bocadinho de pressão junto da comunicação social, junto dos meios políticos, etc. Se essa comunicação social é pelo trabalho que fazemos, mas eu também acho que é um pouco pelo respeito que temos neste momento da sociedade. As pessoas sabem que eu sou uma mulher muito direta e, portanto, se eu acho que está mal, eu não tenho nada em dizer que está mal e dizer diretamente. Pode ser ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da República, não interessa se eles não agiram bem, se não estão a fazer bem, e se nós não temos uma sociedade para todos, é a obrigação que tenhamos, porque eles foram eleitos por todos. Exato, é verdade. Em que se distingue este projeto? Eu acho que ele se distingue um bocadinho pela ousadia que nós tivemos em 2006. Aqui eu acho que foi a ousadia de um grupo de pessoas, nomeadamente pessoas na altura do Instituto Politécnico de Leiria e da Escola Superior de Educação à data,
que pensaram que podiam fazer um projeto completamente diferente de algo que não se pensava. As instituições de ensino superior não são, por norma, para trabalhar com pessoas com deficiência, não há um sítio que se abra para receber pessoas com deficiência. Normalmente, o que é que nós temos na nossa mente? Quem chega ao ensino superior, o ensino superior até há pouco tempo era de elites, só chegavam lá as elites, portanto, como é que vamos abrir as portas? Isso é que nos distingue. Eu acho que nos distingue é exatamente isso, foi pensarmos numa coisa que não era suposto acontecer numa instituição de ensino superior. Depois isso fez com que ficássemos conhecidos, fez com que viessem alunos com necessidades específicas e com diferentes tipos de deficiências estudar para o nosso Politécnico, faz hoje nós a instituição de ensino superior do país com mais alunos com necessidades especiais, a fazer as suas licenciaturas e os seus mestrados. Somos procurados precisamente por termos essas condições para recebermos esta população. E, portanto, eu penso que é isso que nos distingue como projeto. Isso também vai abrindo a mente dos próprios professores da instituição, das pessoas que lá trabalham, dos alunos que frequentam e vão vendo que o ensino é para todos. Sim, porque convivem com colegas que têm convivem com colegas que leem com os dedos, como eu costumo dizer, que são as pessoas cegas, ou convivem com colegas que têm que ter um intérprete dentro da sala de aula porque são surdos. Ou convivem com colegas que usam um conjunto de tecnologia e que eles comunicam um bocadinho estilo de robô, não é bem isso, mas comunicam através do uso da tecnologia e, portanto, eles têm a oportunidade. Isso faz, de facto, com que haja, neste momento, muitos alunos da nossa instituição que vão desde a educação, às artes, às engenharias, a fazer os seus projetos de investigação nesta área. Faz que uma vasta equipa de pessoas em todo o Politécnico olhe para as questões da inclusão e da acessibilidade, não como há 20 anos atrás, vamos lá fazer qualquer coisa para estas pessoas. Não, isto é uma oportunidade, é para aqui que a sociedade tem que caminhar. Foram-se alargando os públicos, ou seja, hoje em dia nós já não nos concentramos só nas pessoas com... Aliás, nós nem gostamos de dizer pessoas com deficiência, concentramos noutros públicos, como, por exemplo, os mais velhos, como é que nós podemos capacitar os mais velhos também a utilizar as tecnologias, como é que nós podemos ajudar pessoas com demência, que é alguma coisa que acontece constantemente na nossa sociedade agora, como é que nós podemos ajudar as suas famílias, etc. Portanto, alargou muito o leque. Eu acho que costumo dizer que não foi por mim, mas foi pelos trabalhos que realizámos, que acabámos por, quando me perguntam o que é que achas, eu disse, mudámos uma instituição. Acho que acreditámos que mudámos uma instituição. Se demorou e vai continuar a demorar. Mas também os professores também começaram a pensar num modo diferente de dar as suas aulas, não é? Sim, isso é extremamente importante. Acaba que aos poucos a vossa instituição vai abrindo os pensamentos, vai mudando a sociedade nesse sentido, para melhor. Sim, eu quero acreditar que sim. Quando nós estamos a formar professores ou técnicos, ou educadores sociais, ou técnicos de serviço social, ou recursos humanos, por exemplo, ou quando eu estou a formar um engenheiro automóvel e um dos alunos diz que quer trabalhar questões de como é que pode adaptar um automóvel de uma maneira mais low cost, porque sabemos que isso já existe, mas pode ser feito de uma maneira com menos dispendiosa, ou quando eu tenho um aluno, por exemplo, de engenharia eletrotécnica, que me diz que quer transformar uma cadeira de rodas normal, mas colocando-lhe umas baterias, aquela cadeira pode se tornar uma cadeira elétrica e uma cadeira que me custa 5 ou 10 mil euros me pode custar 600 ou 700 euros. É certamente que estas pessoas, quando estiverem à frente das suas empresas ou nos seus locais de trabalho, vão ter uma postura completamente diferente, não é? Quando nós temos a oportunidade de ver um aluno que se forma em gestão, que faz o seu percurso de licenciatura sendo completamente dependente fisicamente, usando apenas a tecnologia, não dizendo uma palavra, sendo inteiramente dependente, faz o seu curso de gestão, faz o seu mestrado e hoje é responsável pela gestão de um grande grupo empresarial de Portugal, sim, isso orgulha-nos, só nos pode orgulhar. E acredito que deva estar colado ao ecrã, porque este tema está a ser muito interessante. Mas a nossa primeira parte já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos.
E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar do CRID, que é o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, e estamos aqui com a doutora Célia, que nos vai falar deste belíssimo projeto. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça que é a 9ª edição 1000 Brinquedos, 1000 Sorrisos. Vamos ver. Todas as crianças têm direito a brincar. É isso que nos diz o senso comum e é isso também que nos diz a Convenção dos Direitos da Criança, que Portugal já ratificou há 26 anos. Mas será que este direito está a ser assegurado de forma transversal exatamente a todas as crianças? Nem sempre. Existem crianças com condicionantes a nível motor que têm dificuldade em brincar com qualquer brinquedo que se encontre disponível no mercado. E por isso há um projeto extremamente inovador de que vos queria falar. Este projeto é desenvolvido pelo CRID, o Centro de Recursos para a Inclusão Digital do Instituto Politécnico de Leiria. E o que é que eles fazem? Basicamente reconhecem e permitem a todas as crianças terem direito a brincar. Terem direito a ter um brinquedo que consigam sozinhas, com autonomia, manipular. Estes brinquedos poderão ser vistos por vocês. Temos aqui alguns exemplos do trabalho que é feito aqui no CRID. Estes brinquedos são brinquedos simples, que temos lá por casa muitas vezes e que as nossas crianças já não usam porque cresceram ou porque entretanto se desinteressaram, ou brinquedos que encontramos facilmente em qualquer loja simples de brinquedos. São brinquedos eletrónicos, com mecanismos simples de on e off, e que passam a poder ser operados através de um manipulo externo mais fácil para ser controlado por crianças com limitações motoras. E com um gesto simples, passamos a permitir que qualquer criança tenha reconhecido o seu direito a brincar. Os exemplos simples que vimos podem passar a ser possíveis a muitas mais crianças com a ajuda do CRID e do IPL e com a sua ajuda. Deixe o seu brinquedo, se tiver essa oportunidade, numa das escolas do Instituto Politécnico de Leiria ou no Instituto Nacional para a Reabilitação em Lisboa. Ou então, muito mais simples, envie-nos um e-mail para 1000brinquedos1000sorrisos@ipleiria.pt que o CRID combinará consigo uma forma de recolher os brinquedos que tenha para doar a esta causa, a este projeto 1000 brinquedos, 1000 sorrisos, e ajude-nos a trazer um Natal mais feliz a todas estas crianças. Célia, como é que surgiu esta campanha, 1000 Brinquedos e 1000 Sorrisos? Bem, esta campanha surgiu em 2008. Nós, quando abrimos o Centro de Recursos para a Inclusão Digital, tínhamos alguns brinquedos que nos tinham sido oferecidos, adaptados. E nessa altura, vários pais nos contactavam se nós podíamos emprestar os brinquedos, porque eram brinquedos que estavam à venda em lojas, mas que eram demasiado caros e só em lojas da especialidade. E eu, de facto, não tinha brinquedos para emprestar e comecei a pensar como é que eu podia fazer. Então, agarrando aqui neste brinquedo, que é um exemplo, fui ter com os meus colegas de engenharia. Estou numa instituição que tenho este privilégio, não é, de ter vários saberes. Fui ter com os meus colegas de engenharia e levei-lhes um brinquedo e disse-lhes, olha, eu tenho aqui um brinquedo, como é que nós podemos transformar outros brinquedos, como é que os podemos adaptar? E na altura os colegas disseram-me, isso é uma coisa muito simples, precisamos de um ferro de soldar, de uns circuitos elétricos, e é muito fácil, nós podemos adaptar brinquedos aqui com os nossos alunos de engenharia. E assim fizemos, ou seja, o que é a adaptação? É colocar este pequenino ficha no brinquedo, que depois vai ligar só muito rapidamente, mostrar-vos a um manipulo. Isto é um manipulo que está adaptado a qualquer tipo de deficiência de qualquer criança, essencialmente que está em cadeira de rodas ou deitada, e ao colocarmos aqui, e ele ao clicar
vamos lá ver se não vai cair. Como vem, a criança tem capacidade de ligar, desligar o brinquedo, etc. Começou então em 2008 com uma assim, foi um bocadinho uma brincadeira. Sim. E eu disse, então eu vou agora pedir aos meus alunos que tragam os brinquedos que têm no sótão. Só podem ser brinquedos simples, muito simples, com um circuito muito simples, com um botão on-off. Eu cheguei aos meus alunos e disse, olha, preciso de brinquedos que vocês tenham lá guardados, expliquei. E nesse ano eles trouxeram-me 200 brinquedos. Nós oferecemos os brinquedos às instituições ligadas ali à região de Leiria, e quando estávamos a oferecer os brinquedos eu disse, para o ano serão 1000 brinquedos, 1000 sorrisos. Fiquei logo ali com um compromisso. Então não era possível os alunos trazerem 1000 brinquedos. A nossa ideia também não é ter brinquedos novos, é usar brinquedos, ou seja, adaptá-los e dar-lhes uma nova utilização, uma nova vida. E então criámos a campanha. Eu estava muito longe de imaginar, quando criámos a campanha, que íamos conseguir mobilizar tanta gente. Ao longo destes anos todos, nós já adaptámos 5000 brinquedos. A campanha 1000 brinquedos, 1000 sorrisos é uma marca registada do Politécnico de Leiria. Portanto, neste momento ela já passou fronteiras e já está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sim. no Brasil, com 1000 brinquedos, 1000 sorrisos BR. Portanto, já ensinámos e eles já estão a adaptar brinquedos com os seus alunos. Chegámos 5000 brinquedos, chegámos aos 5 continentes, contemplámos 231 instituições. Portanto, é muito amplo o projeto. Ficou sendo uma marca, é uma marca do querido, digamos assim. Muita gente nos associa aos brinquedos, eu até costumo dizer, a brincar mudámos uma instituição. Sim. Porque envolvemos os nossos alunos de engenharia, envolvemos os nossos alunos todos numa brincadeira de adaptar brinquedos. Parou um pouco quando foi agora as questões do Covid, como sim. devem imaginar. Vamos retomar a campanha no próximo ano, em 2023, com uma nova roupagem. Vamos envolver os nossos alunos séniores, que também existem no Politécnico, e vamos ter um espaço e um dia sempre aberto no Centro de Recursos, onde qualquer pai, qualquer avô, qualquer pessoa pode ir aprender a adaptar um brinquedo e levar para o seu neto ou para a sua neta para casa. Esta campanha, então, está ativa todo o ano? Está ativa todo o ano. Quem nos quiser doar brinquedos, eu peço sempre que sejam brinquedos que estejam bons, estado. porque muitas vezes recebemos muitos brinquedos que não estão em bom estado, que são meramente lixo e que me faz ficar às vezes muito zangada. Claro. Quando às vezes recebemos brinquedos que não são passíveis de ser adaptados, o que fazemos é recolhemos esses brinquedos e entregamos em instituições de crianças que precisam. Estamos também agora a tentar ver se levamos uma quantidade de brinquedos, por exemplo, para Cabo Verde, para ver como é que os fazemos chegar lá, e também para a Etiópia. Sim. Estamos a ver também neste momento como é que vamos conseguir fazer esses brinquedos que não podem ser adaptados, como é que os fazemos chegar a outros países. Quem financia esta campanha? Ninguém financia, todos nós, como eu costumo Fantástico. dizer. Nós dando os brinquedos, os alunos com o seu trabalho voluntário, é inteiramente voluntário, e o material que é necessário, que é um material que não é muito dispendioso, é subsidiado pelo Politécnico de Leiria. Quem precisar de readaptar os seus brinquedos, como é que pode É muito fácil. Vai à página do CRID, ao site do CRID, tem contactos, e nos contactos basta apenas enviar-nos uma mensagem, combinar connosco, e depois nós respondemos e combinamos como é que pode-se fazer a adaptação de brinquedo. Para além deste projeto, vocês também têm outro projeto belíssimo, que é a Literatura para Todos. Fale-nos nesse projeto. Em 2013, um conjunto de professores das diferentes escolas da nossa região disse-nos que tinham um problema. Tinham as crianças com diferentes tipos de deficiência. Nós temos uma escola para todos, não é? Portanto, as crianças aprendem todas juntas, mas que não tinham livros que pudessem chegar a todas as crianças. Então, fizeram-nos o desafio se nós podíamos transformar esses livros noutros formatos. Se podíamos transformar o livro de modo a chegar a uma criança cega, a uma criança surda, e nós desenvolvemos um projeto que é o PLIP, Projeto de Leitura Inclusiva Partilhada, que não é mais do que um banco de dados de livros que já existem, mas que nós adaptamos, damos-lhe uma nova roupagem e ficam disponíveis. A pessoa pode-se pedir as suas senhas, as suas credenciais, e depois pode descarregar.
São livros inteiramente gratuitos, de língua portuguesa, para os países de língua portuguesa. Mas depois começámos a pensar, seria se calhar interessante pensarmos de outro modo, desenvolvermos um livro que fosse para todas as crianças. Um livro multiformato que todas as crianças pudessem usar na escola, em casa, que esse próprio livro fosse um livro que sensibilizasse os pais das crianças e nasce então o conceito de livro multiformato. E talvez este conceito de livro multiformato tenha surgido por eu gostar de escrever livros. Portanto, eu tenho paixão por escrever histórias infantis desde miúda. Temos vários exemplares, não temos tempo para mostrar todos, mas este é um dos últimos exemplares que nós temos. É um livro sobre a história do Castelo de São Jorge, que nos foi pedido, que está à venda no Castelo de São Jorge, e só para vos explicar um pouquinho rapidamente o que é este livro. Portanto, é um livro que, como veem logo, tem uma lombada diferente, para que as crianças cegas possam manusear facilmente e as crianças mais pequenas. Depois, quando abrimos, é um livro que tem texturas, portanto, para que as crianças que não veem ou que têm baixa visão possam sentir as personagens da história. E depois, o livro tem o texto, a história, tem o braille, que provavelmente conseguem percepcionar aí em casa, e tem aqui uma coisinha que devem estar a dizer que são bonecos. Não, são pictogramas, é uma linguagem pictográfica que ajuda as crianças que ainda não sabem ler, ou as crianças que têm algum déficit intelectual, ou que não sabem a língua portuguesa, ou que têm perturbações do espectro do autismo, ou têm um déficit de atenção, ou têm uma dislexia. Portanto, estes pictogramas não são mais nem menos do que os emojis que nós usamos diariamente nos nossos telemóveis para passar mensagens. Portanto, ajudam a entender a mensagem. E depois é um livro, como qualquer outro livro, que segue por aqui fora, a sua história, etc., com as ilustrações. E depois, quando viramos o livro, temos aqui um código QR, e este código QR leva-nos para o videolivro em língua gestual e para o audiolivro. Portanto, as crianças cegas que não sabem ler braille podem ouvir, e as crianças surdas podem ver a história através da interpretação em língua gestual portuguesa, no caso de Portugal. A verdade é que nós estamos, neste momento, já editámos 11 livros, até ao final do ano vamos editar 13 livros e tornámos-nos assim a única editora a nível mundial que faz livros multiformato. E isso faz-nos ter procura de todas as partes, de diferentes países. Foi um conceito que passámos para outros países que também não o conheciam. Este é o nosso último livro que nós vamos apresentar dia 25 no Brasil, na FLIP, na Feira de Literatura de Paraty, que tem uma particularidade, está em português de Portugal, que foi escrito com uma amiga minha do Brasil, que também é escritora, está em português do Brasil, e depois tem uma outra particularidade que gostaria de vos mostrar, seguindo aquela linha. Sim. Nós evoluímos sempre de livro para livro, como eu costumo dizer. Tem um QR Code aqui em cada imagem que permite que a criança cega esteja a ler através do braille, aponta o seu telemóvel ou o telemóvel do pai ou da mãe e vai ter a descrição, a audiodescrição desta imagem. E vai continuar a história e assim vai conseguir fruir toda a história. Aqui exatamente a mesma coisa, tem língua gestual portuguesa. No caso do Brasil, tem Libras, que é a língua do Brasil. E este é um livro que, portanto, está inserido num projeto que é o Projeto de Literatura Acessível, do qual nós somos parceiros e consultores, que é um projeto desenvolvido no Brasil e que acabou de ser agraciado com o Prémio Confúcio da Unesco no dia 8 de setembro, sendo que o livro é um material que pode ajudar à alfabetização a nível mundial. Sim. Este conceito. Sim, e este é mais um dos projetos que temos e que nos caracteriza muito agora e o qual também nos torna, neste momento, um centro autossustentável. Sim. Porque, sendo uma editora, como é evidente, os livros têm um custo, estão à venda e, portanto, somos contactados por diferentes entidades que querem ter o seu respectivo livro. Os livros são todos em português de Portugal, não têm em outra língua? Os livros são todos em português de Portugal.
Temos um projeto futuro para começar em 2023 que serão em português e em francês. Vão estar relacionados com... É um bocadinho desvendar um projeto que está ainda a nascer, mas vão estar ligados com os Jogos Olímpicos que vão acontecer em 2024. Sim. Portanto, provavelmente haverão livros para todas as crianças em português e francês. Nós queremos sempre continuar a fazer em português. Isto porque é um ponto de honra para nós. Claro. A língua portuguesa é falada em muitas partes do mundo e nós não a tratamos muito bem. E, portanto... Verdade. Também é a nossa intenção, através deste projeto, tratá-la bem e impormos-nos. Afinal, foi em Portugal que nasceu este projeto, falado em língua portuguesa, pensado para os países de língua portuguesa. Neste momento, posso-vos dizer que temos contacto dos 2 países, a Finlândia e a Alemanha, a pedirem-nos para fazermos, de facto, livros neste contexto. Já fizemos flyers, por exemplo, para a Finlândia, usando a mesma lógica e o mesmo contexto, aquilo que chamamos de multiformato. Porque como vocês são a literatura para todos, é única no mundo, eu acredito que muitos países já entraram em contacto convosco para ter esses livros para poder ajudar aqueles que estão nos seus países. Sim, há muitos países que entram em contacto connosco, não só pelo livro, pelo conceito do livro, mas também porque o livro tem uma coisa que está na sua gênese. É pensar naquilo que nós chamamos no ensino design universal das aprendizagens, ou seja, eu vou criar um produto com base no design que nós conhecemos e que já ouvimos falar, não é? Do design para todos, uma porta que dá para todos, um WC que dá para todos. Então, o conceito aqui foi aplicado à literatura. Um livro que dá para todas as crianças. Eu, com este livro, posso ter na minha sala de aula todas as crianças e todas estão a ler ao mesmo tempo. Só que cada uma está a ler de uma forma diferente. E com certeza que as crianças pequeninas, quando veem meninos a ler com os dedos, pensam, mas eles leem de uma maneira diferente. Outros, a ler o livro olhando para um vídeo. Não, há outras maneiras diferentes de ler um livro. E isso eu quero acreditar que isso vai fazer com que estas crianças no futuro sejam crianças que vão respeitar o ser humano de outro modo. Sim. Que vão contribuir para a tal sociedade que eu acredito que seja equitativa, que seja uma sociedade para todos, que respeite os valores de todos. Sim. Para que entidades já fizeram guiões acessíveis e o que são os guiões acessíveis? Bem, nós já fizemos guiões acessíveis, estou aqui a ver se encontro algum. Aqui está um exemplo, para várias entidades, não lhe consigo dizer todas. Eu trouxe este precisamente porque é o primeiro. É um guião para o Mosteiro da Batalha, foi feito para o Mosteiro da Batalha, que todos conhecemos, não é? É um emblemático do nosso país, que está tudo o que vos mostro em papel também está em formato digital, que está em pictogramas para ajudar precisamente a entender a história, mas que também está, por exemplo, em braille, que vai permitir que a pessoa cega possa sentir, por exemplo, a dimensão através do tato do mosteiro, porque é muito difícil nós descrevermos a uma pessoa cega como é, ou que possa, por exemplo, sentir coisas tão simples como o túmulo e sentir, de facto, como é que estão posicionados, como é que está o rei, como é que está a rainha. Dizer que, para além disto, existe depois também na página do mosteiro um intérprete de língua gestual virtual que se pode descarregar para o nosso telemóvel e que pode acompanhar na visita ao longo da visita do mosteiro e que vai explicando, pode ser uma visita autónoma. E depois daqui já fizemos para variadíssimos espaços culturais do nosso país e inclusivamente estamos agora a trabalhar numa outra área que é a área do teatro, como é que o teatro se pode tornar acessível, como é que nós podemos ter uma peça de teatro para todos, como é que quando eu entro numa sala para ver um teatro, como é que eu tenho a folha de sala, como é que chega a folha de sala a uma pessoa cega? Portanto, tem que estar em braille. Como é que chega a uma pessoa que tem alguma dificuldade em entender a mensagem? Tem que estar em pictogramas. Portanto, este conceito que vos falei dos livros, passar este conceito para tudo. Para tudo. Idealmente, nós gostaríamos que isto passasse para tudo o que se faz na sociedade, não é? Quando eu fizesse qualquer coisa, eu pensasse de imediato. Eu vou pensar em todos os públicos e assim eu vou chegar a todos. Quando fazemos estes guiões, quando fazemos estes livros, a nossa ideia não é propriamente
pensarmos nas pessoas com deficiência. É mais do que isso, é pensarmos como é que eu vou conseguir mudar a sociedade usando estes produtos, no fundo, que são produtos, como é evidente. Até porque esse livro dá para todos. Dá para todos, exatamente. Inclui todos. Fale-nos também do projeto As Tecnologias de Apoio, uma ponte entre gerações. Vocês têm muitos projetos. Pois não íamos conseguir falar de todos. As tecnologias, uma ponte entre gerações, foi há cerca de uns 5 anos, que também, como disse, os nossos projetos vêm todos de pedidos da sociedade, que alguns centros de dia foram ter connosco dizendo que gostavam que os mais velhos pudessem aprender algumas coisas de tecnologia. Por exemplo, pudessem perceber como é que se faz uma página de Facebook, pudessem saber como é que se usa o Skype para falarem com os netos que estão longe, com a família. E então nós começámos a desenvolver esse projeto com um grupo de idosos, que hoje se foi alargando e, portanto, que hoje envolve um conjunto de centros-dia da nossa cidade de Leiria, que se deslocam semanalmente em pequenos grupos para trabalhar connosco essas apetências de ter um Facebook, ter o Instagram, ter essas coisas básicas, que inclusivamente temos um grupo neste momento que fez uma recolha de receitas da sua época e que estamos a pensar já em editar um livro e eles já querem que as receitas sejam para todos e que cheguem a todos. E também trabalhar outras questões, que é usar as tecnologias para trabalhar, por exemplo, as questões da demência. Sim. Explicar aos técnicos, quem trabalha, como é que nós podemos minorar as questões da demência usando um conjunto de estratégias que podem ser usadas através da tecnologia e não só nos diferentes espaços, nas famílias e etc. Doutora Célia, muito mais havia para perguntar, mas infelizmente o nosso programa está a chegar ao fim. Uma mensagem para quem está lá em casa e nos acompanha? Bem, se calhar a mensagem para quem está lá em casa é uma mensagem de pedir que se respeite a individualidade de cada um, que se aceite o outro como ele é. É essa a mensagem que eu gostaria de passar. Talvez assim tivéssemos uma sociedade muito melhor. Muito obrigada pela sua presença e por nos dar a conhecer este projeto tão belíssimo, e acredito que lá em casa devam estar maravilhados com este projeto e com a dimensão como ele cresceu assim tão rapidamente. E parabéns. Muito obrigada. Pelo seu sim, por se ter lançado e por abraçar este projeto. E assim que está em casa, saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Assim me despeço, até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.